Poder sentar, irmãos, vamos orar pedindo que o Senhor possa nos conduzir, nos dar entendimento a respeito de sua santa lei. Ó Deus bendito, nós mais uma vez, Senhor, agora, neste exato momento, estamos, Senhor, a colocar à disposição os nossos sentidos, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Deus, e clamamos, Senhor, que assim seja, porque, ó Deus, nós sabemos que somente Tua voz poderosa, Senhor, operada pelo Teu Espírito, de fato, Senhor, pode adentrar na nossa alma e fazer prosperar não só o nosso entendimento, mas também todos os nossos membros, Senhor, para que eles se inclinem e se submetam à Tua vontade. Então, Senhor, não somente nos fala, mas nos torna humildes, Senhor, para obedecermos os Teus preceitos. Que não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas praticantes. E por isso precisamos, Senhor, que nos fale para a glória do Teu santo nome. Amém. Como alguém chega ao ministério pastoral? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, funciona mais ou menos assim. Depois de observar sua vida, sua fé e seus dons, a igreja percebe naquele homem os sinais de vocação divina. Então, na igreja presbiteriana, por exemplo, ele é encaminhado ao seminário, onde passará anos de intensa dedicação. Cerca de 4, 5 anos desafiadores ele terá pela frente. Nesse tempo, óbvio, ele mergulha nas Escrituras, ele vai aprender as línguas originais, ele vai estudar teologia bíblica e sistemática, ele vai aprender sobre exegese e também sobre pregação. Paralelamente, ele serve a uma igreja onde vai ser provado e lapidado no ministério para que seus dons eles sejam testados e amadurecidos. E então, depois de atender todos os requisitos, chega o grande dia. O dia da ordenação. Um dia, irmãos, que o coração jamais esquece. Diante de Deus e da igreja, ele faz votos solenes de fidelidade à palavra de Deus e à confissão de fé reformada. E com temor e alegria também, ajoelha-se e os presbíteros, seguindo o exemplo dos apóstolos, impõe as mãos sobre sua cabeça, orando e separando para o santo ministério. Quando se levanta, algo muda. Agora, sobre os seus ombros, repousa o peso glorioso de representar o Senhor da igreja. Ele se levanta agora para representar Cristo para o seu povo. Ele não mais vive para si, mas para servir aquele que o chamou. Ele agora é um ministro de Cristo, um servo de Cristo. É interessante, irmãos, você olha assim e diz: nossa, essa é a sua história, pastor? De todos aqueles pastores sérios que, de fato, se sentiram vocacionados e que são vocacionados. É um processo. Tudo isso é um grande processo. É um peso. Na verdade, é um peso você passar por todo esse processo. Mas o interessante é que o mesmo peso estava sobre aqueles vocacionados para o sacerdócio, homens que representavam o povo perante Deus. E se houve alguém que precisasse estar verdadeiramente preparado para se apresentar diante de Deus, óbvio, esse era o sumo sacerdote. Sua missão, claro, a missão sublime, entrar no santuário para encontrar o Deus vivo, representando o povo. Óbvio, meus irmãos, que isso não bastava uma boa intenção, uma boa aparência. Ele precisava estar devidamente vestido conforme as instruções divinas, como nós vimos anteriormente. Mais do que isso, há uma preocupação do Senhor que eles fossem plenamente santos, que eles fossem plenamente santificados.
E aqui, irmãos, capítulo 29, é claro, chega este grande momento, o momento em que Deus vai instruir a Moisés que, de fato, ele consagre Arão e os seus filhos num ritual que o próprio Senhor instrui, o próprio Senhor elabora, ou seja, é o dia em que o sacerdote ele será ordenado pelo Senhor para, de fato, começar o seu trabalho com o seu ministério em servir a casa de Deus. Então, o capítulo 29, ele está falando sobre a ordenação dos sacerdotes para o serviço religioso. E claro, irmãos, o que Deus quer falar a respeito da ordenação do sumo sacerdote e dos sacerdotes? Óbvio, irmãos, esse texto ele aponta para Cristo, como todos os outros, como sendo aquele que ele é ordenado por Deus para ser o sumo sacerdote. Ele se torna sumo sacerdote do seu povo, porque Deus lhe ordena para isso. E claro, irmãos, diante dessa verdade, o tema não poderia ser outro, né? O Emanuel é o servo consagrado de Deus, o servo vocacionado pelo Senhor. E óbvio, isso a gente não vai somente aprender verdades a respeito de Cristo, mas como essas verdades, elas também falam para o seu povo. Então, hoje pela manhã, como o capítulo é uma perícope, eu não vou trabalhar todo o capítulo agora pela manhã, irei me deter no verso de número 1 a 21, que vai trazer esses elementos onde Deus instrui Moisés a ordenar os sacerdotes para que eles possam, de fato, executar suas atividades no tabernáculo. E o texto começa onde Deus orienta Moisés, diz a Moisés o que é preciso para que isso aconteça. Veja o verso de número 1 ao verso de número 3 do capítulo 29. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, assados com azeite, e pãezinhos bem finos, untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Observe que aqui o Senhor está dando o seu apanhado geral do que vai ser necessário para que a ordenação sacerdotal, ela aconteça. O Senhor está instruindo então a Moisés que animais perfeitos, eles deveriam ser separados juntamente com pães asmos que eram ou seriam oferecidos a Deus como sacrifício. Nós vamos ver os detalhes disso no decorrer do texto. Mas depois, Moisés, o que é que Deus ordena? Moisés vai escoltar os vocacionados até a entrada do tabernáculo. Então, Deus ordena que se separe os pães, que se separe o carneiro, os novilhos, mas depois, esses sacerdotes, eles deveriam ser conduzidos até a entrada do tabernáculo, a entrada, claro, para a presença de Deus. Mas antes deles entrarem na tenda, antes deles entrarem no tabernáculo, Deus orienta que se faça uma coisa. Veja o que diz o verso de número 4. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Observe, irmãos, Deus está dizendo: separe os novilhos, separem os pães, que nós vamos entrar em detalhes um pouco à frente no mesmo sermão. Deus diz então: você vai pegar agora os sacerdotes, você vai escoltá-los até a entrada da tenda, e você também, antes de tudo, vai lavá-los com água. Óbvio, irmãos, isso não é um momento de higiene pessoal. Deus não está dizendo que os sacerdotes estavam fedendo ou que precisavam tomar um banho para ficarem cheirosos. Isso aqui são termos, veterotestamentários para falar sobre a tratativa com a impureza,
lavar os sacerdotes, era um símbolo de sua purificação. Isto é, eles antes de entrar precisavam ser lavados. Isto é, eles não podiam ministrar na casa de Deus sem purificação. Então Deus está dizendo, conduza os sacerdotes, coloque-os na frente, na entrada, e lave-os com água, ou seja, purifique-os. Eles não podem começar o trabalho deles sem que sejam purificados antes. Depois, irmãos, o Senhor diz, depois de lavados, eles deveriam ser vestidos. Veja o verso número 5 e o verso de número 6. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então, observem, uma vez que eles foram lavados, purificados, o sumo sacerdote só poderia servir no tabernáculo, também depois de vestido com as roupas sagradas. E aqui nós temos um resumo: a túnica de linho branco, o peitoral com as pedras preciosas com os nomes das 12 tribos de Israel e a estola, Urim e Tumim. E claro, como nós vimos no final, o Senhor diz, a coroa deve ser colocada com aquela plaquinha. Lembra? Santidade ao Senhor. Então, conduza-os à porta, lave-os e agora você vai vesti-los depois de lavá-los. E não esqueça, coloque na cabeça dele a coroa com a plaquinha Santidade ao Senhor. E assim, então, finalmente, eles estão prontos para começar o processo de ordenação. Veja o verso de número 7. Então, você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. Sobre a cabeça, então, Deus ordena, óleo deverá ser derramado para ungí-los, que escorreria sobre sua barba e também sobre suas vestes, que isso é um sinal de que eles foram separados para o ofício sacerdotal. O salmista chega a descrever essa imagem no Salmo 133, verso do número 2, dizendo, óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então o Senhor está ordenando, agora depois de vestido, você vai derramar água sobre, ou óleo sobre o sacerdote. E claro, irmãos, todos esses elementos, eles estão postos apontando realidades espirituais. Além de declarar a santidade do sumo sacerdote, o derramamento de óleo, também nesse processo de ordenação, simboliza o derramamento do Espírito para aquele que vai ser o oficial de Deus no tabernáculo. Então, não é somente um derramar de um óleo, é também o símbolo do derramamento do Espírito que vai conduzir esses homens no ofício sacerdotal. E neste caso aqui, em especial, somente o sumo sacerdote era ungido dessa forma. Isso não significa que os outros sacerdotes não tivessem também um tipo de preparo para esse processo. Tanto é que eles também foram ordenados. Veja o verso 8 e o verso número 9. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e seus filhos. Notem, né? O Senhor está dizendo que os filhos de Arão, os sacerdotes, eles também eram vestidos. Vimos aqui o Senhor ordenando também que eles fossem vestidos. O que chama a atenção aqui é que o Senhor descreve que isso deve ser por estatuto perpétuo. Isto é, Deus está dizendo que ninguém pode oficiar
ninguém pode adentrar no tabernáculo para fazer o serviço sacerdotal sem que antes passe por este processo. Ou seja, a partir de agora, Deus está dando um modelo de ordenação, e esse modelo de ordenação, ele deverá permanecer durante toda a história do povo de Deus. Alguém que for chamado, vocacionado para o sacerdócio, deverá cumprir esses rituais na qual Deus está ordenando. A grande questão, então, irmãos, apesar de toda essa preocupação, e estamos aqui diante da ordenação desses homens, nós sabemos bem que tudo isso não anula um fato: eles são pecadores. E eles precisam, diante dessa purificação, diante dessa lavagem, diante do recebimento da unção do óleo ou do Espírito, diante de tudo isso, eles precisam, de fato, de uma santidade em todos os aspectos, porque eles iriam lidar com coisas santas. Para que isso fosse possível, algo precisava ser feito. Nesse caso, nós sabemos bem, sacrifícios de animais pelos pecados. E nós vamos e vemos aqui 3 tipos de sacrifícios que são feitos durante um período de 7 dias, sendo o primeiro sacrifício o mais importante, porque é o sacrifício de expiação dos pecados. Veja o verso 10 ao verso de número 14. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a partir de agora, mais ainda. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Observem, irmãos, a ordem divina é que pegassem um novilho e o sacrificassem no átrio, aspergissem o sangue nos chifres do altar. Lembra que o altar ele tem chifres. Depois Deus está dizendo, vocês vão pegar as partes impuras, elas serão queimadas fora do acampamento, porque as partes impuras fora do acampamento deveriam ser queimadas, porque é o símbolo da impureza que está sendo lançado fora. O restante do animal, Deus diz, vocês colocam sobre o altar e ele será oferecido como um sacrifício expiatório. Dessa forma, então, Deus está ordenando que a morte desse cordeiro com suas partes impuras, sendo queimadas fora, servia de expiação dos pecados. O que chama a atenção, então, nesse processo, é que, se você reparou bem, antes da morte do novilho, os sacerdotes eram ordenados a colocar as mãos sobre a sua cabeça, isso como um ato de transferência dos seus pecados para o animal. Então, antes dele morrer, os sacerdotes colocavam as mãos sobre a cabeça dele, então o animal automaticamente, simbolicamente, recebia os seus pecados como um substituto providenciado por Deus para morrer no lugar deles. E esse sacrifício era o primeiro antes da ordenação, mostrando que os sacerdotes, antes de oficiarem, precisavam ter os seus pecados perdoados. Esse era o primeiro sacrifício. O próximo sacrifício vai envolver um carneiro dos 2 carneiros que Deus ordenou, como nós vimos
no capítulo, lá no verso que nós lemos, verso 1 ao verso de número 3. Vejamos então um dos primeiros carneiros que o Senhor ordena, verso 15 ao verso número 18. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim, você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Veja novamente, eles colocam as mãos sobre o carneiro no sacrifício, enquanto Deus ordena, o sangue deve ser aspergido, não no chifre, mas nas laterais do altar, enquanto todo o carneiro em pedaços deverá ser queimado e entregue às chamas. Era inteiro, por quê? Porque simbolizava ou declarava a total dedicação deles ao serviço divino. Então, se no primeiro eles tinham os pecados expiados, no segundo eles oferecem um carneiro como símbolo dessa dedicação ao Senhor, né, que seria esse serviço, essa total dedicação é simbolizado como aquilo que é agradável ao Senhor, como simbolicamente aqui vemos a fumaça, ela subindo, e Deus como se estivesse cheirando e se agradando daquele serviço. Então, nós temos um carneiro para representar a total dedicação dos sacerdotes ao serviço divino. Por fim, o segundo carneiro, terceiro sacrifício, também era oferecido a Deus. Veja o verso 19 ao verso 21, e nós encerramos a primeira parte justamente nesses versos. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue, coloque-o na ponta da orelha direta de Arão, e na ponta da orelha direita, de Arão, e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pega um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Irmãos, esse é o carneiro da ordenação, e ele era exclusivo, como se nota aqui, ao sacerdócio. Por quê? Porque a função principal dele era santificar os sacerdotes para as tarefas sagradas. E por isso que agora o sangue, ele é aspergido diretamente em seu corpo, nas suas orelhas, nos dedos, nos pés, em suas roupas sagradas, enquanto que o sangue derramado sobre o altar era justificação deles, enquanto o outro sacrifício era para representar a sua dedicação, aqui o sangue era jogado sobre eles como sinal de que eles deveriam ser santos, deles que eles estariam sendo santificados como sacerdotes. E aqui, irmãos, imaginem a imagem, o todo, né? Somados esses sacrifícios, como nós vimos, 3 em 7 dias, havia sangue em toda parte, porque tanto no altar como os sacerdotes estavam cobertos de sangue. Havia sangue no chão, havia sangue nos chifres, havia sangue no altar, havia sangue no sacerdote, e impressionante, irmãos, porque o sangue é colocado em suas orelhas, seus polegares e os dedões direitos. Cobria também as suas roupas,
Ou seja, irmãos, é um símbolo vivo, forte, de que esses homens separados, ordenados para o serviço santo de Deus do tabernáculo, eles precisariam ser santificados. Portanto, observem a ordem. Na ordenação, Deus está dizendo, eles devem ser lavados com água, aspergidos com o sangue sacrificial, simbolizando a purificação deles, a santificação deles, a justificação deles e também, como vimos no sacrifício total do carneiro, a dedicação total dos sacerdotes ao serviço. Sem esses passos, eles não poderiam oficiar o santo serviço de Deus. Por isso que Deus está dizendo, isso é um estatuto perpétuo. Quem for declarado vocacionado como sumo sacerdote ou como sacerdote deverá cumprir essas regras para a ordenação. Aí, irmãos, chega aquele famoso desafio. Como tudo isso aponta para Cristo, né? Como tudo isso aponta para Cristo. E o que isso tem a ver conosco? É o que a gente vai ver agora. Óbvio, irmãos, nós não podemos perder de vista. Há uma cristologia. E deixa eu te dizer uma coisa, fazendo uma análise, né, do livro de Êxodo, da parte final, hoje é o sermão de número 80. Vamos chegar em fevereiro, mais ou menos, no livro de Êxodo. E sabe o que é mais interessante? É que a gente vai ouvir tudo isso daqui para o final, para terminar o livro de Êxodo. Sabe por quê? Porque essa estrutura é rompida com o capítulo 32, que é o bezerro de ouro, e ela é retomada em Israel. Ela é retomada em Israel. Eles agora fazendo tudo isso que o Senhor mandou fazer. Então a gente está ouvindo esses sermões, a gente vai ouvir tudinho de novo, né, daqui para terminar o livro de Êxodo, né? Então eu vou repetir muita coisa dos sermões que vocês já ouviram com algumas outras ênfases, e é importante entender isso por quê? Porque embora se repita, né, há um detalhamento, não podemos esquecer, irmãos, sempre tem um apontamento, sempre tem um objetivo de revelar Cristo. E como Cristo aparece aqui? Bom, existem coisas que vão se somando. Nós já sabemos perfeitamente que Jesus é o sacrifício por nossos pecados. E essa é uma realidade óbvia dentro do livro de Êxodo. E aqui, claro, o novilho que recebe as mãos dos sacerdotes é Cristo que recebe nossas mãos pela fé, quando nós transferimos pela fé a nossa culpa sobre ele e que ele vai e morre em nosso lugar, como nosso substituto. Por isso que quando Paulo escreve sua epístola aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Consequentemente, se há essa transferência, seu sangue, ele vai nos purificar de todo pecado. O sacerdote transferia a sua culpa para o novilho era morto. A mesma coisa acontece. Transferimos a nossa culpa pela fé em Cristo. Cristo morre com um objetivo: nos purificar de todo pecado. Como então identificar Cristo como sendo esse cordeiro que recebe pela fé as nossas mãos nesse processo de transferência? Você lembra das partes impuras do tabernáculo ou dos animais que eram queimadas fora do tabernáculo? Pois bem, quando Cristo nos substituiu, se fazendo imundo, óbvio, ele recebe sobre os seus ombros a minha culpa, o meu pecado. Então ele assume uma imundície que não é dele. Sua morte, onde ocorreu? Fora do acampamento. É nesse paralelo que o autor aos Hebreus diz, no capítulo 13, verso 11 e 12:
Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm corpo queimado fora do acampamento. Aí ele diz: por isso, também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Ou seja, irmãos, ele morre fora da cidade, justamente como aquela parte imunda, para sofrer a maldição de Deus contra o pecado. E aí vemos como se aplica em Cristo os sacrifícios. Só que qual é o ponto aqui? O ponto é que Cristo, ele não é somente o sacrifício. E aqui o ponto é, ele é também o sacerdote ordenado. Todo esse sacerdócio ordenado, ele apontava para um sacerdote que seria ordenado para todo sempre como tal, para oferecer sacrifícios e para também oficiar na casa de Deus. Olha o paralelo. Os sacerdotes foram lavados. Cristo foi batizado. Não porque ele fosse impuro, mas para que pudesse ser separado como um sacerdote para assistir os pecadores. E assim, o sacerdote, ele era ungido com óleo, simbolizando o recebimento do Espírito. Lembra que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então percebam, sua lavagem e recebimento do Espírito mostra que Cristo estava sendo separado para o sacerdócio divino. Por isso, irmãos, ele é visto nas Escrituras como sendo o legítimo, como sendo o sacerdote definitivo. E a prova é tal que ele é o único que está assentado à direita de Deus Pai. Veja, o testemunho de que ele foi vocacionado por Deus, ungido por Deus, separado por Deus, é que ele assumiu uma posição definitiva e está sentado à direita de Deus como sumo sacerdote. Para quê? Para interceder pelo seu povo. E, claro, irmãos, que privilégio extraordinário, não é mesmo? Que conforto inigualável é saber que Cristo é o cumprimento disso, que ele é designado por Deus oficialmente para cumprir todas as exigências divinas que nós jamais poderíamos satisfazer. É por isso que ele é visto como o único, o nosso único representante diante do Pai. Ele é o único santo que pelo sacrifício nos torna santos, e ele é o único que está de fato a interceder por nós. Isso está longe, irmãos, de alimentar qualquer orgulho religioso. Pelo contrário, é uma afronta direta à autossuficiência, é uma afronta direta à autossuficiência humana, é um golpe mortal na arrogância daqueles que tentam se justificar pelas próprias obras. É um tiro certeiro no pé dos que confiam em si mesmos. Irmãos, se não fosse Cristo, todos nós estaríamos perdidos e já teríamos morrido fora da presença de Deus e condenados pelos nossos próprios pecados. Mas veja a mensagem do Evangelho aqui, que mensagem gloriosa! Nós podemos correr até Cristo,
Mesmo sendo pecadores, ainda com manchas de nossas quedas, nós podemos nos aproximar, porque quando nós imputamos o nosso mal sobre Cristo, Ele nos veste com sua justiça. Quando nós olhamos para nós mesmos, vemos a nossa indignidade. Quando olhamos para Cristo, encontramos a aceitação, perdão e vida. E é essa a nossa esperança, irmãos. Não em nossa piedade, não em nossa oração, nem em nosso conhecimento teológico, mas tudo que nós estamos vendo redunda num único nome, Cristo, porque tudo é sobre Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote, perfeito, e o capítulo 29 está mostrando, é o suficiente, nele nada falta. Por isso, irmãos, jamais precisamos de outro mediador. Não precisamos correr a Maria, não precisamos correr para Pedro, não precisamos correr para João, não precisamos buscar Santana, não precisamos buscar Francisco ou qualquer outro nome venerado pelos homens. Não há necessidade de gambiarras espirituais. Pense bem, irmãos, por quê? Porque protestantes não são romanos? Por que protestantes não adoram esses ídolos do romanismo? Porque a Bíblia é clara quando diz: nenhum deles foi vocacionado por Deus para sacerdócio eterno. Nenhum carregou sobre os ombros os pecados do povo. Nenhum deles morreu fora do arraial como sacrifício expiatório. Nenhum foi ungido para interceder por nós. Quão trágico, irmãos, é então ver tantos buscando graça onde não há poder. Quão terrível será o despertar daqueles que confiaram em santos incapazes de salvar, descobrindo tarde demais que só Cristo foi ungido para ser o mediador entre Deus e os homens, porque somente Ele é digno, somente Ele é suficiente, somente Ele é o sumo sacerdote eterno, somente Ele expiou os pecados, somente Ele redimiu os homens, somente Ele morreu na cruz. Então é tudo sobre Ele. Por isso que eu digo, romanismo não é cristianismo. Por isso toda a glória pertence a Ele. Amém. Agora, Arão e seus filhos foram lavados com água, vestidos em justiça, ungidos com óleo, aspergidos com sangue. Vimos que isso tem uma relação com Cristo. E conosco, o que é que tem a ver isso tudo? É interessante que algo semelhante aconteceu conosco. Bom, teologia bíblica é isso. Você consegue fazer essas conexões. E aconteceu algo parecido conosco. Se você é crente de verdade, pressuponho que um dia Cristo te encontrou, né? Foi naquele exato momento que você foi lavado, você foi santificado. Qual o símbolo disso? Qual o símbolo disso? O dia do seu batismo. Seu testemunho público é símbolo de sua purificação. O batismo é o retrato externo de uma graça interna. Na linguagem bíblica, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Palavras de Paulo a Tito, no capítulo 3, versos 5 a 6. Isto é, fomos purificados quando nascemos pelo Espírito. É uma nova vida, é um novo modelo. Por isso, irmãos,
quando nos tornamos imundos, João diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em seguida, irmãos, como nós vimos antecipadamente, ele nos reveste de justiça. Que coisa gloriosa! Nós ainda somos impuros mesmo batizados. Nós ainda temos um problema com o pecado. Mas aí onde está a grande glória é que agora a justiça de Cristo nos é dada. A Bíblia diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, assim como as roupas sagradas dos sacerdotes simbolizavam sua santidade, e sem ela não poderiam se apresentar a Deus, sem santidade também nós não podemos ir a Deus. Mas aí é onde está, nós temos uma túnica perfeita, não feitas por mãos humanas, mas pela justiça de Cristo. E Ele vai e nos veste com justiça para Deus. Então, Deus nos vê justos, porque vê sobre nós o manto da justiça de Cristo. Aqui, mais uma vez, irmãos, não há espaço para meritocracia. Deus nos aceita com base na justiça de Cristo. Mas, pastor, eu sou muito pecador, eu cometi coisas horríveis no passado. Bem-vindo ao time. Eu também. Mas o bom é que eu estou vestido com a justiça de Cristo. E Deus nos aceita com base na justiça do seu Filho, não na nossa túnica de autojustiça. Então, deixa eu te dizer uma coisa, se você é daqueles que se sente tão santo a ponto de olhar para o outro com uma sensação de superioridade, você está dizendo indiretamente, eu não preciso de Salvador. Eu tenho meu senso de justiça, eu tenho minha justiça própria, eu sou a minha própria justiça. Quando, na verdade, é que você está precisando mesmo de um Salvador. Agora, Cristo foi separado para o serviço. Os sacerdotes foram separados para o serviço. E nós? Depois de tudo que acontece conosco, fomos lavados, purificados, santificados, revestidos com a justiça de Cristo, para quê? Qual o objetivo disso tudo? Nós somos também ungidos para o serviço. Não com óleo, mas claro com o Espírito Santo. A Bíblia diz que possuímos a unção que vem do Santo. João escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 20, sobre isso. Sendo mais específico, Paulo escreve aos Coríntios e diz, ele nos ungiu e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Isto é, Deus fez tudo isso com a gente, como fez parecido com o sacerdote, nos vocacionando para o serviço. Fomos habilitados para o serviço, por isso que a linguagem neotestamentária é a mesma. Vocês são sacerdócio real. Apocalipse diz, vocês são sacerdotes para o seu Deus e Pai. Veja, essa é a linguagem bíblica, nós somos sacerdotes. Para quê? Para servir. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. Você foi chamado por Deus para um tipo de serviço. Não sei se um oficial, um professor, enfim, algum tipo de serviço, mas Deus te chamou para um serviço sagrado, né? Claro, irmãos, em primeiro lugar, servir ao mundo. Não do jeito que você está pensando. No sentido de que você deve ser luz no mundo, socorrer os necessitados, ensiná-los a respeito do reino de Deus, orar pelos políticos do nosso país, ser luz e vida em meio às trevas e à morte espiritual, como o próprio Cristo declara, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Cristo foi enviado ao mundo, entenda, somos sacerdotes para também servir a Deus neste mundo. Somos enviados ao mundo. Para o quê? Encarnar a presença de Cristo no meio da sociedade. Não fugir dela,
mas nela revelar Cristo. Mas você deve lembrar de uma coisa: nosso primeiro serviço é com os da fé. E como se vê nas epístolas, um serviço local, promovendo a glória de Cristo entre a comunidade na qual estamos inseridos. Isto é, irmãos, não significa que não podemos contribuir com os outros irmãos espalhados pelo mundo. Longe de mim isso. Não significa que eu, como pastor, devo pregar somente na igreja local e não posso pregar em outra igreja. Não tem nada a ver com isso. Todavia, irmãos, há um serviço local, um serviço santo na comunidade na qual Deus te chamou. E aqui chama a atenção. É estranho, irmãos, ver pessoas que são determinadas em servir os outros, mas não os seus irmãos. Seus dons e talentos frutificam em todos os solos, menos na horta em que Deus as colocou. Interessante, um desigrejado fez uma pesquisa e constatou algo interessante. Somente 20% dos membros servem à igreja local. 20% dos membros de uma igreja local servem à igreja local. E os outros, consumidores de igrejas. Você é membro de igreja ou um consumidor? Se Deus tivesse te chamado para servir exclusivamente a outra igreja, Ele teria te colocado lá. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: se você não serve para servir essa igreja, é porque talvez Deus não tenha te colocado aqui. Mas não é estranho isso, irmãos? É. Agora, por que isso acontece? Eu vou dar algumas razões aqui. Óbvio, muitos são consumidores e não servos. Consomem culto, pregação, música como um parasita, não como um corpo de Cristo. Porque qual é a estrutura de Paulo? Paulo diz que Deus deu dons à igreja, aos membros da igreja, a igreja local, para que ela se edifique no exercício desses dons. O que a gente vê hoje? Consumidores de igreja, parasitas dentro da igreja, que não tem nenhuma função de edificar os outros. Olhe para você, qual é a sua função nesse corpo? Se eu dissesse assim, vá embora agora, não volte nunca mais, você faria falta. Se você pegar um membro do seu corpo e amputar, você vai sentir falta dele. A gente sente falta de um dente que a gente arranca. Até para mastigar a gente tem que reaprender. A gente vai louco para um dentista, vai pedir logo uma prótese. Quando cai muitos, a gente pede logo uma prótese fixa, um dente. Imagine torar um seu dedo, a sua mão, o seu braço, a perna, o dedo do pé, os seus pés. Vai fazer falta. Aí veja a analogia: se você for amputado desse corpo, você vai fazer falta. Provavelmente, se não fizer falta, é porque você é um consumidor religioso. E aí você tem que se perguntar: você é um membro ou um parasita? Por que você está aqui? Por que você foi salvo? Por que objetivo você foi salvo? Me diga, para quê? Você foi colocado aqui para quê? Para ficar de flosô? Para ficar vagabundando como membro de igreja? É isso que você está aqui? Não, é talvez da sua consciência, mas se você foi alcançado pelo Evangelho, você foi colocado aqui com um propósito. Mas por que às vezes a gente é propício a se dedicar tanto aos outros, né, e não à nossa comunidade? É porque tem gente que gosta de reconhecimento e visibilidade. A carne busca aplausos, tem gente que gosta disso. E servir na própria igreja, muitas vezes, é servir no anonimato. Ninguém aplaude quem vai ao templo, visita o enfermo, ensina uma criança na EBD, ensina as mulheres, ensina os homens. Mas servir aos outros dá status, a gente gosta disso. Ser convidado, elogiado, ter palco, microfone, prestígio, né? Ter como o exército, né? Ter o nosso nome fixado no peito. Tem gente que está querendo até a calçada da fama gospel.
Quem serve, irmãos, por vaidade, acaba buscando lugares onde possa ser notado e não onde possa ser útil. Vou repetir. Quem serve por vaidade acaba buscando lugares onde possa ser notado e não onde possa ser útil. Você quer ser notado ou quer ser útil, amor? Útil, amor. Ei, minha irmã, você quer ser notada ou útil? Ei, meu irmão, você quer ser notado ou ser útil? Agora também, irmãos, óbvio, muitas pessoas são problemáticas no relacionamento da igreja local. É óbvio, não é não? São dissimuladoras, hipócritas. E geralmente, meu irmão é inferior. Meu irmão é inferior, minha irmã é inferior. Então, em vez de tratar o coração, vai servir em outro lugar. Um jeito piedoso de fugir do confronto. Mas sabe o que isso é na prática? Desobediência disfarçada de espiritualidade, porque quem não consegue amar e servir os irmãos com quem convive, dificilmente está servindo a Cristo. Deu para entender? E aí, irmãos, eu chamo a atenção, porque talvez o cerne seja isso, uma falta de comunhão com Cristo. Quem não serve a igreja local não entendeu que servir a igreja é servir a Cristo. A união com Cristo inclui a união com o seu corpo. Por isso, não servir a sua igreja local é uma forma, talvez, de dizer que você não tem nem a Cristo, e porque você rejeita o próprio Cristo. Todas as vezes que os apóstolos falam sobre o serviço, falam dentro da estrutura da igreja local. Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Quem não ama a igreja local, irmãos, possivelmente não ama a Cristo. E quem não ama a Cristo, Cristo não ama. Deu para entender? É importante que você entenda isso, tá? É muito importante. A gente vai ter uma aula aqui sobre comunhão dos santos. E a gente vai ver que igreja é muito mais do que estar frequentando o culto dominical. É muito mais do que assistir um culto no domingo. Tá bom? A gente vai ver sobre isso. Mas eu ainda preciso dizer uma coisa para a gente ir caminhando para o final. Os sacerdotes, eles eram marcados, vocês lembram, né? Uma orelha, dedo, pés, ou seja, da cabeça aos pés. Viu o sacrifício que queimava todinho. Isso significa a dedicação plena ao Senhor, né? A totalidade, a entrega total ao serviço de Deus. É interessante isso, porque olha ao redor. Não é curioso ver quantos aqui desta igreja, aqui, falando das outras não servem? É interessante isso. Olha, tem gente aqui que entra e sai, segue sua rotina, aí retorna no domingo que vem, ou de manhã ou à noite, é quando acontece um milagre, cai uma chuva, um raio na cidade, ele vem de manhã e de noite, aí eles assistem o culto, ouvem, os irmãos se reúnem na comunhão, ele vai embora, ele não se envolve, e é assim, ele não vem durante a semana, não vem na reunião de oração, não vem na reunião de doutrina, não vem no estudo dos homens, não vem no estudo das mulheres, é assim, a vida deles é assim. Agora, quando tem votação para líder, escolher o pastor e presbítero, ele está aqui para dar o voto. Ah, que bicho hipócrita, meu irmão. Ele não vive a vida da igreja, mas ele é o primeiro a escolher a liderança da igreja. Que hipocrisia, né? Mas outros até servem de forma parcial, contribuem, mas com o que sobra. Se tem um ofício, não tem tempo para o rebanho. Se é outro tipo de serviço, oferecem apenas os fragmentos. É um pouco de tempo, um resto das forças, um pedaço das emoções, um canto dos pensamentos. Raramente se entrega por completo. E deixa eu te dizer uma coisa, essa semana eu estava pensando, irmãos,
fazendo uma lista das minhas atividades semanais, que são pouquinhas, como diz Douglas, eu vivo o tempo ocioso, né? Essa semana mandaram um link para mim para fazer uma pós-graduação. Eu fiquei seduzido, inclinado a fazer. Depois eu fiz um dossiê das minhas atividades. Eu disse, não, eu vou colocar uma corda no meu próprio pescoço. Mas pense bem, sabe por que em muitas igrejas, em muitos lugares, o pastor precisa fazer tudo ao mesmo tempo? Eu faço liturgia, capa de boletim, artes dominical, informativos semanal, aí isso, as outras atividades misturadas, visita, aconselhamento, sermões durante a semana, são 2, estudos, são 2, aí às vezes as mulheres ficam me tentando para eu participar na segunda-feira, aí é mais um estudo, né? Aí, nossa, mas sabe por quê? Muitas vezes os pastores fazem muitas coisas que eles não deveriam fazer, porque falta gente para servir. E outros querem servir pela metade. Irmão, se Cristo tivesse tudo feito pela metade, se ele tivesse se esquivado de fazer só uma parte de todo o trabalho dele como servo de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas ele foi até o fim. E nós, irmãos? E nós, como servos, né? Se Deus nos separou para o serviço, que tipo de serviço nós estamos prestando? Que tipo de serviço? Qual a qualidade dele? Que competência santa, qualidade santa estamos servindo neste reino? Né? Se você tem servido mal, é assim que você responde à graça? É assim que você responde ao que o Senhor fez por você? É como um parasita que você reconhece o favor de Deus? Falo, exorto com seriedade. Em nome de Deus, como ministro do Evangelho, sonde sua vida e veja se você nesse corpo não é um parasita. Olhe, para você ver se você não é um parasita. Um parasita significa que ele está mais para sugar do corpo do que servir ao corpo. E tem muita gente aqui parasita, é só sugando o corpo e não servindo à igreja de Cristo. O que é que você está fazendo aqui, me diga? Parasitas, o nome já diz, não fazem bem ao corpo. Mas aqueles que ainda servem pela metade, é assim que nós agradecemos. Não se engane. Parasitas e preguiçosos também não servem a Cristo. O preguiçoso não é visto pelo Evangelho como alguém louvável, tá bom? Não é só o cara que suga do corpo, é o cara também corpo mole para servir o corpo. O preguiçoso é um tolo, segundo o Evangelho. Por isso, irmãos, servir a igreja não é uma carreira, é uma entrega, é uma vida colocada no altar do serviço santo, é uma resposta graciosa à vocação divina. Olha, para finalizar, tu serve nos teus empregos, trabalha, mas nada disso se compara ao serviço que se presta à noiva. Você está servindo a santa noiva que o Cordeiro morreu e derramou sangue.
Você está servindo aquela que Deus, desde a eternidade, traçou um plano para salvá-la. Que Deus derramou o seu sangue para salvá-la. Poxa, o que é o teu emprego? O teu patrão? Nada diante disso. Por isso, o Senhor nos deu um privilégio de nos separar para servir a sua igreja. Pensou nisso? É um privilégio. Deu para entender isso? Não é um favor, não. Ninguém tem que estar se humilhando, pedindo para você servir a igreja, não. É uma resposta santa ao que Deus fez. Que o Espírito Santo aplique suas palavras nos vossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Senhor, nós te agradecemos pela exposição da tua lei, ó Deus, que nos fala mais uma vez, por termos um sumo sacerdote tão perfeito, vocacionado, e obrigado, Senhor, por isso. E obrigado também para nos alertar, por nos alertar e nos lembrar, ó Deus, o que isso significa para nós, como sacerdotes agora reais. Estamos separados, justificados, santificados para te servir, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela negligência quanto a isso, pela nossa disposição de servirmos a nós mesmos e não sermos, Senhor, instrumentos de serviço para o teu povo. Obrigado, ó Deus, por nos lembrar disso e que tuas palavras frutifiquem para a glória do teu santo nome, ó Deus, em nossa alma, em nome de Cristo. Amém.